Fala galera, boa noite. Vamos lá, vamos lá. Segunda-feira, iniciando mais uma semana aí. 28/8, já estamos caminhando aí para o final, né, desse mês de agosto, última semaninha aí. Tá, e vamos fazer ver aí como que foi o dia de hoje, né? Eu fiz uma operação só no dólar, 15 pontos. Começando bem aí a semana. Operação que exigiu bastante paciência, mas foi bacana, beleza? Vamos lá. Primeiro, eu queria comentar aqui sobre o Ibov, né? O que a gente tem no Ibov, pessoal? Olha é, como que ele fechou o dia de hoje, né? E se a gente pegar o cenário aqui que a gente tem, o mercado, né, em agosto a gente viu, né? Ficou vários dias aí em queda, tá? Em 2 dias aí ele buscou, né, regiões de retração, média de 21, média de 50, para quem sabe, né, continuar o movimento de baixa. A gente tem retração aqui de 38,2, tá? Desse movimento prévio aqui, ó, máxima com mínima, tá? E hoje, né, o mercado demonstrou força aí e a possibilidade, quem sabe, né, se a gente pegar retrações desse movimento aqui, pessoal, ó, a gente vê que o mercado segurou em retração, tá? Para quem sabe, né, se for o caso, né, se for esse o cenário, ó, ele tá armando uma estrutura mais ou menos nesse sentido, ó, segura em retração e faz um pivô de alta para quem sabe retornar para essas máximas aqui, né? Retornar para essa região de resistência aqui em cima, tá? Lá dos 120 mil, 121 mil pontos, beleza? Então pode ser que o mercado esteja fazendo, né, uma movimentação nesse sentido. Aqui a gente tem, ó, 50% com 61,8, tá? E o mercado demonstrando força justamente numa região aí de retração desse movimento de alta prévio. E aí, se ele superar essas máximas aqui, ó, tá? Ele ativa um pivô de alta e abre a possibilidade aí de uma reversão desse movimento forte que a gente viu de queda aqui. Opa, desse movimento forte de queda que a gente viu aqui no mês de agosto, tá? Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos aí, como que o mercado vai se comportar, tá? O volume hoje não foi bacana, os últimos 3 dias aí, volumes mais baixos, né? Abaixo da média aí do mês, tá? Então, mas é isso. Vamos ver, tem barreiras aí acima, né? Tem média de 21, tem média de 50, mas se ele deixar essa estrutura, ativar esse pivôzinho aí, tá? Pode ganhar força aí para voltar, né, a testar essas regiões aqui acima, beleza? Vamos começar hoje comentando do dólar, né, que foi a operação que eu fiz, e aí a gente traça também algumas expectativas aí para o ativo, né, no decorrer aí desses próximos dias. Aqui, ó, a gente tem aquela região de suporte lá bem relevante, né, que foi justamente, ó, bem próximo de onde ele abriu aí o dia de hoje, né, foi testar essa região. Eu comentei, né, pessoal, que o cenário do dólar, se a gente pegar, né, todo esse movimento de queda anterior aí que a gente teve no ativo, ó, ele não tinha corrigido nem 38,2. Chegou, né, a testar aqui próximo, né, na sexta-feira, mas hoje, né, definitivamente ele foi lá buscar essa região. Mas então tinha corrigido muito pouco, né, desse movimento de queda mais amplo que a gente viu, né, na semana passada, tá? Então, no início do dia, né, já era um alerta no dólar, essa média de 200, tá? Que estava cortando aí, né, os preços no meio. E também o posicionamento da 9 e da 21, ó. Olha como que elas estavam aí, né, emboladas aí no meio do preço, tá? Indicando a possibilidade, né, do dólar ficar mais travado, tá? Ainda mais que a gente tinha, né, abaixo uma região de forte suporte, que a gente já viu que essa região aqui é uma região bem relevante, tá? E acima a gente tinha, né, todas essas regiões aqui de retração, junto com média, né, uma média de 50, uma média de 200, tá? Então, um cenário mais complexo. E ele deu, né, uma puxada forte para alta no início do dia, depois que alinhou a 9 a 21 aqui do Intra60, mas no final do dia devolveu tudo em praticamente 1 hora. Ó. Se a gente pegar essa barra aqui, ó, tá? Ela praticamente aniquilou todo o movimento do início do dia em questão aí de 1 hora, beleza? Ó, voltando aqui, ó, a gente tem, né, esse suporte aí, ó, um suporte relevante, tá? A gente consegue ver aí.
é uma fronteira de gap, tá? Então, essa regiãozinha aí do dólar é bem forte aí, tá? No início do dia, o que que a gente teve? Ó, o dólar abriu embolado aí no meio das médias, tá? A gente vê que o final do pregão anterior, né, tinha sido meio enroscado. O pregão inteiro foi complexo, né? Teve notícia, então região de muita briga, beleza? Ele abriu tentando puxar, né, atacar de novo esse suporte aqui. Deixou um PFR, um candlezinho aí, né, indicando a possibilidade de segurar nesse suporte e puxar um movimento de alta, mas eu não gostei desse volume aqui, então não vi cenário interessante para uma entrada a princípio logo nessa segunda barra, tá? Quando ele veio a romper, né, todas as médias aí para cima, o índice também estava querendo subir, então eu optei por aguardar, tá? E aí ele rompeu as médias, e quando ele fez esse movimento de correção, e aí se a gente pegar aqui retrações do dia, tá? Ó, retrações do dia, a gente vê que ele segurou, né? A gente tinha várias confluências aqui, ó, 50% de FIBO, tá? A estrutura prévia já indicava a possibilidade, né, de uma continuidade ativando pivôs aí de alta, tá? Partindo, né, de um suporte bem relevante, beleza? Então, segurou em retração, segurou na média de 21, segurou na 200, já tinha conseguido superar e fechar acima de todas as médias, tá? Demonstrou força, ó. Olha a puxada aqui, né, na ponta compradora, tá? E aí, quando a gente vê aqui, ó, correção, beleza? Com volume menorzinho, né? E aí, quando ele deixa o gatilho, né, o gatilho de compra, que foi esse aqui, ó, tá? A gente já consegue ver um volume bem alto aí, bem acima da média, tá? Então, um cenário interessante para uma compra na superação dessa máxima. O stop era tranquilo, um stopzinho de 8 pontos, 8 pontos e meio, tá? Com a possibilidade de buscar alvos aí. Aqui a gente consegue ver também um realinhamento bacana, né, da 9, ó. Você vê que a 21 vem por baixo, né? A 9 inclinada vira para baixo e logo no gatilho ela já vira para cima de novo, realinhando aí as médias e abrindo espaço para uma movimentação interessante aí para cima, tá? Como que eu tracei os alvos aqui? Peguei esse pivôzinho aqui, né, um alvo mais conservador desse último movimento, para buscar um alvo aqui em 100%, que estava próximo também da retração de 38,2, tá? Então o meu alvo estava nessa faixa aqui, tá? Que me pagaria aí 15 pontos para um stop de 8. Então o risco retorno aí praticamente de 2 para 1. E era um cenário aí que eu já estava imaginando, né? Entrei na superação desse gatilho aqui e aí, né, é um ponto que eu destaquei durante o dia. Quando a gente vê esses movimentos de correção aqui, pessoal, muita gente, né, às vezes já pega ou zera na mão, né, porque não consegue segurar a correção, ou, né, já aperta o stop, né, abaixo aqui. Mas se eu tivesse feito isso, olha aí o que ia ter acontecido. Eu ia ter tomado uma violinada aqui e ia perder o movimento logo na sequência, tá? E aí por que, né? A não ser quem protegeu aqui, ó, e aí garantiu aí pelo menos uns 9, 10 pontos, aí tudo bem, você já estava tentando uma condução aí barra, chegou bem próximo aqui do alvo, ó, chegou 1,5 ponto mais ou menos, 2 pontos aí de pegar o alvo, tá? Aí eu já posso até imaginar que seja um cenário aí ok. Mas como eu resolvi segurar a correção, né? E aí aqui, né, na minha visão, ele estava armando um cenário possível aí de uma acumulação, para tentar uma continuidade aí para cima, porque as médias ainda estavam mais distantes, né? Então eu falei, bom, vou segurar meu stop aqui no 0 a 0. Se ele voltar e me tirar no 0, ok. Saí sem risco nenhum na operação, em um dia, né, que já ia se confirmando aí como um dia mais complexo, principalmente no índice, tá? Que eu acabei não fazendo nada. Mas se eu tivesse puxado meu stop para cá, ó, vamos supor que eu tivesse feito isso aqui, tá? Eu ia garantir aí 3 pontos no dólar. Então eu prefiro deixar meu stop no 0 com uma folga um pouco maior para evitar, né, esse tipo de cenário aqui, ó, essa violinada, tá? E aí se ele me tirar, ele me tira no 0. Então eu prefiro sair no 0 do que com 3 pontos, né, de dólar, tá?
e tentar levar até lá em cima no alvo, que foi o que ele fez depois. Demorou quase 2 horas aqui nessa operação, né? O dólar voltando, chegava lá perto de novo, ó, voltava. Mas é, foi o que eu comentei. A não ser que seja um movimento, né, pessoal? Pô, vamos supor que eu estivesse buscando aí, sei lá, 25 pontos, 20 pontos. Aí o dólar chegou, deu uma pancadona para cima, esticou, ficou longe das médias, já tá pagando ali 18 pontos. Pô, aí é interessante você proteger ali barra a barra, né? Que aí você garante ali 18, 17, 19 pontos, tá? É, numa operação que talvez, né, poderia voltar e depois tomar muito do seu lucro que você já tava, né? Aí sim eu vejo interessante, mas pô, eu proteger aqui o stop garantindo 3 pontos, pra mim não é interessante, tá? A não ser que esse fundo aqui, né? Vamos supor que eu estivesse buscando um alvo lá em cima, ó, esse último alvo ali. Aí, vamos supor que o ativo chegou aqui em cima, ó, próximo dessa região, né? Deixando fundos que já me garantissem aí, sei lá, 12, 13, 14 pontos, aí beleza. Aí já é outro papo, tá? Porque você já está garantindo ali uma gordura bem interessante, né? Pô, 10, 12, 15 pontos de dólar aí já é muito bom, tá? Agora, 3 pontinhos aqui, pô, eu prefiro deixar no zero e deixar o preço trabalhar ali, né? Porque às vezes ele vai ficar mais enroscado, é natural, tá? Então, ficou acumulando aqui, aguardou a aproximação das médias e entregou ali o meu alvo, tá? E foi uma região justamente onde ele segurou bastante, ó. Se a gente for olhar aí no decorrer, né, do pregão, a gente vê que ele ficou, ele até conseguiu superar, né, essa região, foi lá em cima, ó. Do meu ponto de entrada, né, até a máxima do dia, ó, ele andou aí 25 pontos mais ou menos, tá? Mas é aquilo, né, pessoal? Pô, eu busco, se tem região ali com confluência, eu vou optar, né, por tentar buscar alvos ali onde tiver o máximo de confluência possível, regiões de realmente barreiras relevantes, né, médias relevantes, tá? Se for que tivesse uma média de 200 aqui, junto com a retração de 38,2. Então eu busco trabalhar dessa forma. E também, né, um ponto que o pessoal me perguntou é a questão, né, de traçar os alvos aí. Às vezes eu opto, né, por dar um maior peso para os movimentos mais recentes. Então, pô, se eu tenho um pivôzinho aqui mais recente, eu vou, a não ser que seja uma estrutura muito relevante, né? Mas aí eu opto por pegar aí, né, trabalhar com as movimentações de preço, né, mais recentes, tá? Então é isso. Aí o dólar ficou meio enroscado aí na hora do almoço. Ó, a gente consegue ver que ele ficou trabalhando aqui, né, próximo aí dessa região onde eu saí no alvo. Ó, ele ficou meio encaixotado, tá? Entregou mais uma pernadinha aí para buscar e aí depois, ó, foi essa pancada aí, né? No final do dia, ó, que ele devolveu praticamente todo o movimento de alta em questão aí de 1, 2 horas, tá? E voltou, né, lá para baixo, perdeu todas as médias e voltou para a região de suporte. Então, o dólar, ele tá encaixotado, mas a gente não consegue ter uma região de resistência bem definida nele, né, pessoal? Isso é um ponto também, porque olha só, se eu pegar aqui, ó, que eu tinha uma resistência, ó, já foi rompida aqui, ó, tá? Aqui ele já rompeu, ó. Já superou, né? Toda essa faixa aí de resistência que tinha até então. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Ah, tinha uma resistência aqui. Mas aqui, ó, ele já conseguiu também romper, tá? Essa região, opa, essa região aí pra cima, ó, tá? Então, assim, a gente tem um suporte bem definido e claro aqui no dólar, tá? Que é essa região toda aqui da fronteira do gap, mas a gente não consegue ter uma região de resistência bem definida. Então, eu trabalho com as retrações aí do movimento macro, né? Que tá aqui, 61,8, 50% e 38,2. Tá? 38,2 foi superado hoje, mas ele voltou lá para baixo. Então, é um cenário complexo, né, no ativo. Se ele chegar nessa região aqui, aí traçando já algumas expectativas para o dia de amanhã, ó, pelo Intra 60, a gente consegue ver aqui meio que talvez a gente consiga traçar aqui tipo um canal, né, uma grande bandeira aí, tá? Possível de baixa, ó. Olha aí. Talvez, né, pode ser que isso seja uma grande bandeirona aí de baixo, ó. Ele entregou o movimento de queda, tá? Formou essa bandeira aqui,
para quem sabe, né, romper esse suporte aí que ele vem testando várias e várias vezes. Lembrando que, né, rompimento dessas regiões muito relevantes, pessoal, tem que ter critérios aí muito bem definidos e saber filtrar muito bem as entradas, tá? Porque olha quantas vezes ele tentou romper essa região e falhou. Se a gente voltar aqui, ó, então assim, vai pegar rompimento dessa região, seja bem criterioso aí, tá? Para filtrar aí esse tipo de entrada. Então, ó, essa bandeirona aí que ele formou, ó, vamos ver amanhã, né, se ele deixar, né, quem sabe um rompimento convicto aí dessa região. É claro que essa faixa aqui que eu coloquei tá bem ampla, né? Mas é mais para representar ali o cenário pelo Intra60. Mas o ideal seria, né, quem sabe ele acumular aqui as médias bem próximas, deixar um gatilho aí bem convicto, tá? Um cenário lá no Intra60 também com as médias alinhadas. Então tem que ser um cenário bem bacana aí para pegar um rompimento dessa região aí, tá? E para alta, né? Aí a gente sabe, ele tá aí meio que dentro desse canalzão aí, dessa bandeirona. É, para cima ele já vai ter barreira aí das médias, tá? Então vamos ver como que o dólar vai se comportar amanhã, tá? Mas o cenário dele realmente por enquanto é mais enroscado, mais complexo aí, tanto pelo Intra60, tá? Quanto pelos 5 minutos. Pelo gráfico diário, a gente também consegue ver isso, né? Olha, ele está em cima de uma média de 50, a 21 ascendente aqui, a 9 descendente, então embolado no meio das médias, né? Cenário mais complicado. Pela ótica do diário aqui, ó, se a gente for olhar, o que ele pode estar querendo fazer também, ó? Tipo um ombro, cabeça, ombro, né? Olha aí, para quem sabe entregar esse movimento e o rompimento dessa região aqui, tá? Pode ser uma possibilidade também. Então, vamos aguardar, né? Ver como que o dolinho vai se comportar amanhã. Terminou aí abaixo das médias, vamos ver as estruturas. Lembrando que, né, tem esse suportão aqui. E aí a gente vê como que ele vai trabalhar aí no dia de amanhã, beleza? Agora vamos para o índice. Vou tirar isso aqui. Estou com umas regiões traçadas aqui no índice, mas eu vou tirar isso daqui. Na verdade, eu vou deixar aqui, ó. Eu estava com essa região aqui traçada, ó, como uma possível troca de polaridade, tá? Isso aqui eu vou tirar. Ó, na sexta-feira, né, o índice entregou um movimento forte aí de queda. Vamos pro gráfico diário primeiro. Aí, ó, cenário parecido com o do Ibov, né? Quem sabe aí, né, para ativar um pivô superando essas máximas aqui. Segurou mais ou menos aí em retrações, tá? Do movimento prévio, para quem sabe deixar aí um pivô de alta, tá? Aqui, ó. Movimento de queda, segura em retração, pivô de alta superando essa máxima aqui junto com a média de 21, tá? Segurou, ó, em 50% com meia 1.8, tem uma médiazinha de 200 aqui também, tá? Então, esse é o cenário aí do diário do índice. Pelo Intra60, a gente vê que ele conseguiu, ó, superar todas as médias aí, tá? Então, abriu espaço aí, quem sabe para buscar 200 aqui em confluência com essas máximas, e aí, aquele pivô lá do diário, né, pelo Intra60, a gente consegue ver aqui, ó. E aí ele estaria ativando o pivô na superação dessa máxima aqui, esse pivôzão aí, beleza? Mas a gente vê que desde o final da sexta-feira, né, e hoje, pelo menos no início, né, do pregão, cara, foi complicado. Olha aqui como que ele ficou subindo muito arrastado, tipo um canalzinho aí, né, que poderia ser também uma bandeira, ó, tá? E aí se ele tivesse rompido aí para baixo, poderia abrir espaço para buscar essas regiões aqui de mínima, mas ele conseguiu romper para cima e ganhou força. Então, vamos ver como que ele vai se comportar, ó. A abertura de hoje, gapzinho de alta, tá? Dando continuidade, né, à movimentação de sexta, tanto que no início do dia, né, tinha até uma expectativa da possibilidade, né, de continuar esse movimento aqui, buscar pelo menos média de 200, tá? Deixa eu dar o zoom aqui. E ele até deixou um gatilho bacana aqui, né, nesse início de pregão aqui, ó. Mas eu tinha traçado uma LTB aí que estava próximo dessa região, tinha algumas regiões de retração aí,
e eu acabei optando por aguardar um pouco mais. O dólar também segurou naquele suporte lá, tava puxando alta junto com o índice, então eu falei, cara, esse gatilho aqui não sei se tá me passando tanta convicção, até porque o volume do início do dia foi muito baixo, né? Então eu resolvi aguardar, tá? Aí aqui, né, ele chamou compra, tá? Com as médias já realinhando aí para alta, né? Mas o volume desses candlezinhos aqui foram muito baixos. Ele até chegou a desenvolver um movimento aí para cima, né? Mas rejeitou e aí ficou essa confusão aqui, cara. E aí, assim, como eu não tinha pegado compra aqui, eu consegui pegar a compra lá no dólar. Então eu falei, bom, tô comprado no dólar, não vou sair comprando índice também. Então a minha expectativa era, se o índice deixasse um cenário interessante para venda, eu entraria na venda nele. E aí ele precisaria, né, deixar aí uma estrutura de um pivôzinho com as médias aí, né, que fosse alinhando as médias aí para baixo, tá? É, mas ele não fez esse cenário bacana, né? Porque toda vez que ele deixava uma barra de queda, ó, essa aqui, por exemplo, não foi ativada. Aí ele já deixou uma rejeição forte, aí depois veio forte para baixo, aí já rejeitou de novo. Aí quando ele montou esse cenário aqui, né, esse tipo de cenário, de contexto aqui de muita briga, aí eu falei, cara, não vou ficar insistindo em pegar alguma coisa no índice, até porque o dólar eu estava tentando conduzir lá a operação, estava caminhando bem, falei, não vou entrar no meio dessa confusão aqui para ficar tomando stop, né, dentro de um possível alargamento que eu estava vendo ele formar aqui, ó, tá? Se a gente pegar aqui, ó, tipo um alargamento, né? Aí eu falei, não, médias muito enroscadas, o cenário tá complicado. E aí ele só foi desenvolver um movimento realmente, né, interessante já no final do dia, né? Porque se a gente pegar o range do índice, ó, durante praticamente todo o dia, né? Ó, aqui já era que horas, ó? 3h30, né? Ó, 800 pontos, cara, é muito pouca coisa, tá, pro índice. Então, assim, isso aqui, cara, acaba com o pessoal, tá? Então, quanto antes você conseguir identificar esses cenários aí, fica de fora que é melhor. E aí depois, né, mais já pro final do dia, ele deixou um gatilhozinho interessante, ó. Já era 4 horas da tarde, né? Eu não entrei, porque raramente eu faço operações aí nesse horário. Mas era uma entradinha aí que ele já dava sinais aí, né? Alinhou as médias para alta, stopzinho ok, abaixo desse fundinho aqui, acho que eram uns 200 pontos aí, tá? 180, 190, 200 pontos. Para buscar aí alvos de retração, né? Região de troca de polaridade, pagou até aqui mais de 500 pontos, tá? E chegou a andar bem mais, ó. Se a gente pegar aqui, ó, chegou a andar 800 pontos aí, que foi o que ele andou no dia inteiro, né? E aqui, ó, você teria um stop aí de 200 pontos, tá? Um stopzinho ok. Desenvolveu um movimento bacana. E agora, pro dia de amanhã, o que a gente pode fazer, né? Aqui, ó, eu acho que ele tem uma região de retração importante, tá? Próximo aí dessa região onde ele deixou as máximas de hoje. Agora eu vou tirar isso daqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó. Peraí. Mínima aí de sexta-feira, né? Com essa máxima aqui, ó, do dia 23. Olha aí, tem um 61.8 aí, tá? Então, vamos ver se esse movimento talvez o espelho disso aqui, ó, para segurar e tentar um pivô de baixo, ou, né, como a gente viu lá no diário, se ele vai querer seguir em alta, né, para buscar de novo essa região aqui das máximas, ó, anteriores, tá? Então vamos ficar atento a isso, ver como que ele vai se comportar aí, tá? Fato é que ele terminou forte, né, em cima de uma região de retração, tá? Mas com as médias alinhadas. Então amanhã ele deixando, pô, uma correçãozinha aqui, as médias, né, alinhando aí para cima, o gatilho bacana aí rompendo essa região, ele pode abrir espaço aí para entregar um movimento bacana aí de alta e dar continuidade. Lembrando que pelo diário, ó, vai ter essa 21 aqui, mas tem um espacinho aí até ela, né? Ó, 1000 pontos aí do fechamento de hoje até a 21 ali do diário. Pelo Intra60 já não tem mais barreiras acima, tá? Então amanhã ele alinhando aí, né, o cenário. Talvez seria ideal ele fazer uma correçãozinha, né?
corrige aqui, ó, ganha força, né? Acumula e pum, rompe para cima, tá? Se for o caso. E aí já, né, quem sabe com pelo menos a média de 9 aqui do Intra60, ó, dando apoio, tá? Então, é isso. Vamos ver como que o índice vai se comportar aí no dia de amanhã, beleza? Mas hoje foi um pregão complexo, né? Esse início aqui até as 3 da tarde, 3h30, foi bem complicado. Eu acabei não fazendo nada no índice, mas consegui iniciar bem a semana com os 15 pontos de dólar que eu peguei naquela operação compradora no início do dia. Beleza, pessoal? Bom, acho que é isso que a gente teve aí. Ah, vamos dar uma olhadinha na agenda de amanhã, vamos ver o que tem aqui. Amanhã, 11 horas, ofertas de emprego. Essa semana, pessoal, a gente vai ter, mais pro final da semana, bem movimentado, tá? Ó, amanhã a gente tem notícia às 11. Quarta-feira é mais tranquilo. E aí, ó, quinta-feira tem dados aí, né, de inflação, índice de preços, né, lá nos Estados Unidos, ó, uma pancada de dados aí, renda pessoal, gastos pessoais. Esse aqui é o mais relevante, tá? Esses aqui estão 3 estrelas, mas vem no pacote aí, né, porque o que interessa mesmo é inflação aqui, tá? E na sexta-feira, payroll, né? Então, ó, quinta e sexta, agendas bem movimentadas, tá? Vamos ficar atento aí a isso, beleza? Vamos que vamos, só iniciando aí a semana e eu segui firme aí para fechar bem esse mês de agosto, beleza? Tamo junto, boa noite.